Visão pós-vida é compartilhada por homem que estava tecnicamente morto. 4 de maio de 2020. Compartilhe este artigo com a galáxia. Tempo de leitura: 3 minutos. Nesses dias onde a normalidade tem sido abalada, muitas pessoas estão temerosas pela possibilidade do pior. E já que o MD também trata de assuntos relacionados à humanidade e fenômenos extranormais, aqui está um artigo que talvez possa trazer um pouco de esperança para seus leitores. Crédito: domínio público. Um homem que estava tecnicamente morto e ressuscitou diz ter tido uma visão extraordinária da vida após a morte. O que ele viu e sentiu. A maioria de todos os antigos filósofos pagãos e cristãos concordou que a morte é a separação de uma alma e um corpo. Mas o que acontece com sua alma quando seu corpo deixa de funcionar? Existe realmente uma vida após a morte? A morte é justa e ilusória e continuamos nossa existência em um universo paralelo. Os cientistas continuam céticos sobre o assunto, mas várias pessoas que foram declaradas mortas e depois trazidas de volta à vida dizem ter visto o outro lado. No site da Fundação para a Pesquisa de Experiência de Quase Morte, de sigla em inglês, NDERF, as pessoas compartilham histórias interessantes sobre como tiveram visões de outra realidade enquanto estavam mortas por um período curto. Entre essas pessoas está um homem que se chama Bron e ele se lembra do que aconteceu depois que sofreu um acidente fatal na natação. Bron explicou que estava paralisado dos ombros para baixo e muito perto da morte. Enquanto estava a caminho do hospital, sua respiração e coração pararam e ele foi declarado tecnicamente morto por alguns momentos. Durante esses breves momentos, Bron foi levado para um lugar que descreve como sendo o paraíso. Bron escreveu no site da NDERF. Fui completamente envolvido pela luz celestial enquanto fui impulsionado para a frente. Eu ouvi claramente o som alto do vento soprando. Após alguns momentos de espanto e admiração, percebi que minha consciência havia sido separada do meu corpo. Instintivamente, lutei para voltar ao meu corpo, enviando mensagens para essas partes do meu corpo. Tentei encolher os ombros, piscar os olhos e virar a cabeça, mas a princípio não pareceu ter nenhum efeito. Desconhecido para mim, um médico estava comigo na época. Ele reconheceu o que estava acontecendo, pegou uma bomba manual para me ressuscitar e reposicionou o tubo de respiração. Ele também instruiu meu irmão a gritar comigo e chamar minha atenção. Quando minha sensação de estar separado começou a desaparecer, o som do vento começou a diminuir. Eu ouvi a voz do meu irmão. Ouvi a voz do médico me dizendo para me acalmar, parar de me mover e que eu ficaria bem. A sala gradualmente entrou em foco. A maioria das civilizações antigas acreditava firmemente na vida após a morte, mas os cientistas modernos são céticos e dizem que visões como a que Bron teve não precisam necessariamente ser consideradas um sinal de vida após a morte. Até agora, os cientistas modernos não conseguiram oferecer nada além de especulações sobre o assunto da experiência de quase morte. O outro lado permanece desconhecido. Talvez seja necessário ter uma experiência extracorpórea para aprender mais sobre o que acontece conosco quando morremos. Como exemplo, podemos mencionar o Dr. Eben Alexander, um neurocirurgião formado em Harvard e cético em relação à ideia de uma vida após a morte. No entanto, um acidente o forçou a reavaliar seus pontos de vista e ele se convenceu de que existe um paraíso. A física moderna nos diz que o universo é uma unidade que é indiviso. Embora pareçamos viver em um mundo de separação e diferença, a física nos diz que, abaixo da superfície, todo objeto e evento no universo está completamente entrelaçado com todos os outros objetos e eventos. Não há separação verdadeira, disse Alexander, e agora ele está mais convencido do que nunca de que existe uma vida após a morte e que o céu é real. Milhões de pessoas em todo o mundo têm histórias semelhantes descrevendo suas experiências de quase morte, e todos esses relatos dão muito o que pensar, mesmo que não possamos dizer o que realmente acontece quando morremos. Algumas pessoas, como os nativos americanos, por exemplo, acreditam que uma pessoa tem duas almas dentro dela. Se for verdade, isto torna as experiências de quase morte ainda mais interessantes.